Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Essa medida protetiva está contemplada no artigo 101, inciso 2 do ECA, e ela se refere àquelas situações em que há necessidade de complementar a ação dos pais ou responsáveis com a ajuda temporária de serviços de assistência social a crianças e adolescentes. Então, há algumas situações que a gente percebe que há necessidade de apoio. Né? O nosso objetivo é fortalecer o núcleo familiar, para que a família cumpra o seu papel de ficar e de educar os seus filhos. Mas, muitas vezes, os pais não conseguem exercer esse papel. Há necessidade de uma orientação. Há necessidade de um apoio por parte do assistente social em relação àquela família, para que ela cumpra o seu papel. Então, nessas situações, o Conselho Tutelar pode solicitar os órgãos de assistência, o CREAS, o CRAS, o apoio para fortalecer os vínculos daquela família, para dar um suporte àquela família, para que ela possa cumprir o seu papel e, assim, cuidar dos seus filhos. Então, na aplicação dessas medidas protetivas, né, é importante que vocês conheçam o papel do CREAS e do CRAS, né, que inicialmente eu não conhecia a distinção, não sabia fazer a distinção, e posteriormente, no exercício do meu trabalho, eu pude compreender que há uma diferenciação entre o CRAS e o CREAS. O CRAS se refere àquelas situações em que a violação de direitos ainda não está instalada, mas há necessidade de intervenção do órgão de assistência no acompanhamento e monitoramento daquela família para que se dê a fortalecimento de vínculos e evite que haja o rompimento de laços e provoque a violação de direitos. Já em relação ao CREAS, né, o serviço deve ser acionado em relação àquelas situações em que a violação de direitos já está instalada, já houve o abuso sexual, já houve uma situação de vulnerabilidade ali, os vínculos daquela família já estão completamente rompidos e há necessidade de reparação. E aí o CREAS age justamente na perspectiva de dar um suporte àquela família para que aquela criança seja acudida e amparada naquele ambiente familiar em que se deu a violação de direitos. Então, é importante o acionamento desses órgãos para dar suporte às famílias nessas condições, né, em que haja uma ameaça ou violação de direitos a crianças e adolescentes naqueles núcleos familiares. Uma outra medida protetiva que pode ser lançada pelos conselheiros tutelares é a matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Naquelas situações em que a criança e adolescente está fora da escola, né, a gente sabe que o ensino brasileiro é obrigatório a crianças de 4 a 17 anos de idade. Então, durante uma visita domiciliar ou durante o labor, né, do Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar percebe que há uma criança ou adolescente afastada da escola. Não está matriculada, ou então não vem obtendo um bom aproveitamento escolar, está em situação de evasão escolar. Nessas situações, o Conselho Tutelar deve intervir para garantir a frequência escolar daquela criança ou adolescente. Se os pais não quiserem matricular a criança ou adolescente, ele não pode dispor desse direito à educação do seu filho. Eles têm a obrigação de efetivar a matrícula. O Conselho Tutelar vai lá e efetua a matrícula, né, e ainda adverte os pais da necessidade de monitorar o aproveitamento escolar de seus filhos, sob pena de responder por abandono intelectual. Certo? Os pais eles têm a obrigação não só de matricular os filhos na escola, como também de acompanhar e velar pelo aproveitamento escolar de seus filhos no ambiente escolar. O dirigente do estabelecimento de ensino fundamental e médio tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar os casos que envolvem evasão escolar, maus tratos, níveis de repetência. Então, essas situações, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe aos dirigentes de escolas o dever de comunicar ao Conselho Tutelar. Às vezes, o Conselho Tutelar diz, eu estou sendo importunado pela escola, que vem me notificando situações que envolvem infrequência escolar de aluno, mas essas situações elas são impositivas ao dirigente da escola. O dirigente ele precisa realmente comunicar ao Conselho Tutelar essas situações. Eu vou passar bem rapidamente essa situação, que posteriormente vamos ter um enfoque maior sobre o direito à educação à tarde, mas eu vou fazer um traçado bem rápido em relação a esses pontos, né? Indisciplina, falta injustificada e frequência irregular. Se a criança ou adolescente está com a frequência irregular, sem aproveitamento adequado, o Conselho Tutelar deve intervir para garantir o aproveitamento escolar, certo? E aí, primeiro, a criança deve ser chamada pelo colégio. Os pais devem ser acionados pelo colégio e ser informados da infrequência escolar de seus filhos. Né? Se aqueles pais não vão à escola, né, a escola chama os pais, mas os pais não acodem ao chamado da escola, né, o Conselho Tutelar pode ser chamado aí nessa situação para advertir os pais da necessidade de ir até a escola e saber da situação escolar de seus filhos. Né? Então, nessas situações, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Nas situações em que os pais não acodem ao chamamento da escola.
mas numa situação de infrequência em disciplina, inicialmente a escola deve acionar os pais para resolver a situação dos seus filhos. Né? Em relação a essas faltas persistentes, à evasão escolar, aí sim os conselheiros tutelares devem ser acionados para garantir, né, e ir até os pais para garantir que os filhos retornem à escola e tenham um aproveitamento escolar adequado. A situação de indisciplina, da mesma forma, a escola deve ser a responsável por acionar os pais, né, noticiando aquela indisciplina do aluno na escola. Né? E aí, geralmente, há regimentos escolares que permeiam, né, a conduta dos alunos na escola e estabelecem sanções que devem ser aplicadas aos alunos nas situações de indisciplina. Então, o regimento escolar deve ser aplicado nessas situações e as equipes, os dirigentes, professores de escolas devem ser também capacitados para atentar a composição das indisciplinas via justiça restaurativa, práticas restaurativas, para evitar essas animosidades em ambiente escolar e tentar dirimir no ambiente escolar aqueles problemas que envolvem a indisciplina, sem necessariamente ter que acionar o Conselho Tutelar para debelar essas situações de indisciplina, né, em ambiente escolar. Já as situações que envolvem práticas infracionais, que são as situações que são correspondentes a crimes, por exemplo, uma criança ou um adolescente que pratica um dano a uma carteira escolar, que danifique o patrimônio da instituição, ou que entre com entorpecente no ambiente escolar e que envolva aí uma prática de um ato que caracterize uma conduta criminosa. Aí, nessas situações que envolvem práticas infracionais, nessas situações, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Por quê? Quando se refere a adolescente, a delegacia de polícia deve ser acionada para apurar o ato infracional e, quando se refere a criança, né, menor de 12 anos, o Conselho Tutelar é quem aplica medidas protetivas relativas a essas situações de crianças que praticam atos que são correlatos a atos infracionais. Uma outra medida protetiva que deve ser aplicada pelos conselhos tutelares é a inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Essa possibilidade de encaminhamento da criança e do adolescente a programas oficiais se referem àquelas situações em que a família ela é muito miserável, né? Ela vive numa situação de penúria, né, sem condição financeira de realmente cumprir o seu papel. Né, essas situações assim que há necessidade de amparo da família para que ela possa subsistir e assim garantir o atendimento de seus filhos. Né? E nessas situações é importante conhecer os serviços, os programas e os projetos e benefícios que são oferecidos no município de vocês para que vocês possam encaminhar, né, às famílias. Então, são previstos alguns benefícios. Né? É importante que vocês conheçam os benefícios que são contemplados na legislação do município de vocês. Normalmente, há o benefício do BPC que se dirige àquelas famílias que tenham idosos, né, ou pessoas com deficiências. Então, é importante, nessas situações, havendo a detecção de um caso que se refira a uma família que precise desse benefício de BPC, é importante aí acionar o CRAS para que essa família seja contemplada com benefício. Há também os benefícios eventuais. Geralmente, a legislação ela contempla benefícios a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, de penúria, de miserabilidade. Então, geralmente, a legislação ela contempla cestas básicas, auxílios a aluguéis, né, auxílios funerais. Então, é importante que vocês conheçam a legislação dos municípios de vocês para saber quais são os benefícios que são contemplados na legislação para que, havendo uma necessidade, vocês possam requerer a assistência social que aquela família seja contemplada com aquele determinado benefício. Há também serviços, né, que são previstos também nos municípios, que devem justamente qualificar, incentivar e melhorar os benefícios de serviços socioassistenciais, que são, os serviços de amparo, que eu falo serviços no sentido de, por exemplo, serviços para atender crianças em situação de risco de vulnerabilidade social. Por exemplo, serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, voltado àquelas famílias, por exemplo, que têm filhos em idade escolar e à tarde, no contraturno, não tem com quem ficar. Para que os pais possam trabalhar, eles precisam deixar seus filhos num ambiente seguro. E esses serviços de convivência vêm justamente para evitar que essas crianças sejam colocadas em via pública no contraturno escolar e possam estar nesses ambientes
né, do Estado, onde há práticas esportivas oferecidas, ambientes que possam oferecer diversas atividades para que essas crianças possam permanecer nesses ambientes e os pais possam trabalhar no contraturno escolar. Então, é importante vocês perceberem quais são os serviços ofertados pelos municípios de vocês, dentre eles o serviço de convênios, fortalecimento de vínculos. É importante que vocês também vejam quais são os programas que existem no município de vocês, que auxiliam na melhora dos benefícios socioassistenciais, na qualificação e no incentivo, né? Como programas, por exemplo, como o PET, de programas de erradicação ao trabalho infantil, como o programa de Bolsa Família, que visa justamente erradicar a situação de miserabilidade das famílias. Então, é importante que vocês requisitem esses serviços em favor das famílias que vocês entendam que mereciam ser contempladas e não estão sendo contempladas. E esses acréscimos patrimoniais iriam justamente fortalecer aquela família e dar-lhe condições de desempenhar o seu papel. E há também os projetos que justamente eles são ofertados na perspectiva de garantir e fomentar a capacidade produtiva de gestão das famílias. Então, muitas vezes, os CRAs oferecem cursos profissionalizantes, que são interessantes, que as famílias serem remanejadas para esses espaços, para que elas possam aprender, por exemplo, a ser manicures, né, a serem padeiros. Né? Esses cursos, geralmente, o CRAs eles têm conhecimento dos cursos que são ofertados no município. A esse público é importante que vocês conheçam e encaminhem as famílias para esses cursos, para que ajude essas famílias a incrementar e melhorar as suas rendas e, assim, poder cumprir o seu papel social. Então, a importância dos conselheiros tutelares conhecerem todos os serviços que são contemplados nos municípios. Uma outra medida protetiva que deva também ser lançada à mão pelo Conselho Tutelar é a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ambulatorial. Há algumas situações em que a criança e adolescente precise no serviço público de saúde, né? E não há a oferta. Né? Aquela criança ela tem uma prescrição, por exemplo, de realização de um procedimento de fisioterapia, né? E aquela criança não vem recebendo esse atendimento. E aí é importante que o Conselho Tutelar, de posse dessa requisição médica, se desloque até a Secretaria de Saúde e postule que aquele tratamento seja efetivamente provido àquela criança. Da mesma forma, a criança precisa de um tratamento em saúde mental, não está sendo provido. Vai-se até a Secretaria de Saúde e, com base na prescrição médica, se solicita que aquele tratamento ambulatorial e frequente seja provido àquela criança ou àquele adolescente. Então, é importante que se busque essa requisição de tratamento médico e, em havendo essa requisição, se postule junto à Secretaria de Saúde o provimento desse serviço público de saúde inatendido. Se, por acaso, se perceber que aquela criança ou aquele adolescente está padecendo de um problema de saúde, né? Durante uma visita domiciliar, se percebe que aquela criança está com um problema seríssimo. Eu peguei uma vez uma criança com um pé inchado, assim, com um dedo que se percebia a olho nu que aquela criança não estava bem de saúde. E a família, não tem nada não quero levar não no hospital. Enfim, não cabe aos pais decidir sobre a saúde do seu filho, sobre a integridade física do seu filho. A criança ela tem que ser levada para o hospital, ela tem que ser levada no médico. Ainda que o médico diga que não tem nada, aí sim o Conselho Tutelar está tranquilo e pode dormir em casa. Mas, assim, tem que levar o médico, tem que saber. Aquilo ali é algum problema, aquilo ali interessa, aquilo ali é um sinal de maus tratos, eu vou levar ao médico e vou saber. Ainda que os pais não queiram, tem que levar a criança no médico para se ter uma posição segura se aquele problema realmente é um problema que interfere na vida ou implica num grave comprometimento da integridade física daquela criança, daquele adolescente. Então, é importante requisitar o atendimento médico à criança e adolescente, ainda que os pais não queiram. Uma outra medida que deve ser aplicada pelos conselheiros tutelares é a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Esse daí é um problema recorrente na nossa sociedade, inclusive vem aumentando ao longo dos anos. A gente percebe um grande envolvimento de crianças e adolescentes com substâncias entorpecentes e psiquiátricas, né, substâncias psicoativas e álcool. Né? Nessas situações que envolvem, né, o envolvimento de crianças e adolescentes com álcool e drogas, né, quando se deparar com a denúncia envolvendo o uso de entorpecente por crianças e adolescentes, deve o Conselho Tutelar identificar a gravidade da situação. Se a criança e adolescente estiver numa situação de surto, né, ela está surtada e ela precisa urgentemente de uma medida emergencial, né, para evitar que ela se coloque em risco ou a terceiros,
deve ser acionado o SAMU, ou então a criança deve ser encaminhada a um hospital de referência para que ela seja periciada por um psiquiatra e se avalie se é ou não um caso de internamento. Se se tratar de uma situação de uma criança que ela é costumeiramente usuária de droga e álcool, mas não está em surto, né, mas ela precisa de um atendimento, né, nessas situações, o Conselho Tutelar deve realizar o estudo do caso, né, e ver qual vai ser a providência que vai ser adotada. Temos aqui uma criança e um adolescente usando drogas e álcool. Vamos sentar o colegiado. O que a gente vai tomar de providência? Normalmente, é um encaminhamento aos CAPs, né, que são os centros de referência. É importante que vocês conheçam as redes de atendimento em saúde mental dos municípios de vocês. Normalmente, a primeira providência a se tomar é encaminhar o CAPs. Lá no CAPs, a criança vai ser submetida, ou adolescente, a um tratamento, né, a uma avaliação médica e vai se observar se a hipótese é de atendimento ambulatorial ou se a hipótese é de atendimento em regime hospitalar ou de internamento. Né? É apenas o médico quem vai deliberar isso. Né? Se o médico entender que é caso de serviço ambulatorial, vai prover ali o acompanhamento da criança, do adolescente, até que ela efetivamente esteja livre do vício. Se o médico prescrever alguma medicação ou o CAPS não atender por algum motivo aquela criança ou aquele adolescente, a falta ou recusa do serviço público deve ser comunicada ao Ministério Público para que o Ministério Público age no sentido de instar a Prefeitura a oferecer um medicamento que foi prescrito ou então o tratamento que deva ser ministrado àquela criança ou aquele adolescente. No caso de não existir, né, o equipamento de saúde pública, no caso não existir CAPS no município, né, que vocês fazem parte, ainda assim o município tem que estar obrigado à oferta, é como eu disse. Tem que haver uma referência do Serviço de Saúde Pública de Saúde Mental, né, para que se possa recorrer e colocar essa criança, aquele adolescente. Num CAPS, no município vizinho, aquele município ele deve ter uma referência do Serviço Público de Saúde Mental e ali poder encaminhar a criança ou adolescente para aquele determinado CAPS situado no município vizinho. Se não houver essa oferta, o Ministério Público deve ser acionado para justamente compelir o município a procurar um outro Serviço Público de Saúde Mental a quem você possa referenciar o atendimento daquela criança, daquele adolescente. É comum a procura por internações psiquiátricas. Né? É muito comum o Conselho Tutelar buscar, por exemplo, que aquela criança ou adolescente seja inserido numa clínica de internação psiquiátrica ou numa residência terapêutica. Só que essas internações hospitalares elas só podem ser realizadas por médicos. Certo? Então, essas internações psiquiátricas elas devem ser submetidas aos CAPs locais e apenas se o médico requisitar a internação é que essas crianças e adolescentes devam ser encaminhadas a esses espaços fechados. E esses espaços fechados de internação psiquiátrica são reservados apenas àquelas situações em que os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Certo? A todo momento deve-se buscar o tratamento ambulatorial. Apenas na falha do atendimento ambulatorial é que pode-se, então, recorrer a um serviço hospitalar, mas isso aí precisa ser avalizado, né, e prescrito pelo médico de referência do CAPS. É importante também deixar registrado que a escolha entre o tratamento não depende da criança e do adolescente. Então, a criança ela não pode decidir se ela vai ou não se tratar. Né? Se os pais assim o quiserem, a criança tem que se submeter, porque a vontade da criança e do adolescente é substituída pela vontade dos pais. Aqui há um fluxo também de atendimento em relação ao usuário dependente de substância psicoativa. É mais ou menos um resumo do que eu falei. Não vou também falar, até porque as letras estão bem pequenas e vocês depois vão receber esse fluxozinho que vocês podem se nortear no exercício das atribuições de vocês. Em relação ao acolhimento institucional, né, também é uma outra medida protetiva que possa ser lançada pelos conselheiros tutelares. Obrigada. Pelos conselheiros tutelares. O acolhimento institucional está previsto no artigo 101, inciso 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O afastamento da criança e do adolescente do convívio da família é de competência exclusiva da autoridade judiciária. É o juiz quem deve encaminhar crianças e adolescentes para acolhimento institucional ou familiar, naquelas situações em que é impossível a criança e o adolescente permanecer no seu núcleo familiar natural ou extenso. Mas o artigo 101, inciso 6
7º do Estado da Criança e do Adolescente autoriza que o Conselho Tutelar, em situações emergenciais, promova o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. É possível o Conselho Tutelar efetuar, sem prévia autorização judicial, o acolhimento excepcional e de urgência. Né? Por exemplo, num plantão, num sobreaviso, à noite, né? Não há onde colocar a criança e adolescente, não há uma família ampliada em que se possa recorrer, para colocar aquela criança e adolescente numa situação emergencial que apareça no final de semana. Então, nessas situações excepcionais e emergenciais, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite ao conselheiro tutelar o acolhimento institucional de urgência. Posteriormente, há de se dar a comunicação em 24 horas ao juiz da infância e da juventude. O acolhimento excepcional ele se justifica apenas quando ausente qualquer referência familiar à criança ou adolescente. Não há absolutamente ninguém que possa ficar com a criança ou adolescente, ou quem tem disponível, né, não reúne ambiente familiar adequado, né, em que se possa colocar aquela criança ou adolescente. Não há um familiar, não há ninguém capaz e apto ao exercício do munus, não há ninguém a quem se possa recorrer a algum parente para se colocar a criança ou adolescente que esteja nessa situação de grave vulnerabilidade e risco social. Né? Então, diante dessa falta de referência familiar da criança e do adolescente, e a medida de acolhimento institucional seja a única passível de garantir a proteção da criança e do adolescente, nessas situações é que o Conselho Tutelar se vale do acolhimento institucional. Nas situações também que envolvem crimes, né, e haja um risco iminente à vida e à integridade física da criança ou do adolescente, acaso ela permaneça desvigiada em via pública. Né, uma criança abandonada ao relento, não se sabe absolutamente quem são seus pais, a criança está assim, em grave situação de risco, né, em perigo de vida, a única alternativa viável ali naquela situação é o acolhimento institucional. Então, nessas situações, o Conselho Tutelar pode se valer do acolhimento institucional de emergência. O Conselho Tutelar está habilitado a agir nas situações emergenciais, né? Como eu disse, em situação de criança perdida ou sem nenhuma referência familiar. E também somente naquelas situações em que a família ampliada não tenha como assumir os cuidados da criança e do adolescente sob guarda. Né? Então, naquelas situações em que a família ampliada não tem condição de assumir, porque seja incapaz ou porque não possa receber aquela criança ou adolescente naquela situação, ou porque não reúna ambiente familiar adequado a que aquela criança ou adolescente permaneça naquele ambiente. Então, nas situações de orfandade, né, os pais morreram, não tem quem fique com aquela criança, nesse caso, o acolhimento institucional é recomendado. Nas situações de abuso sexual, negligência, abandono, afastamento do responsável, porque os pais foram encarcerados e não há quem fique com a criança ou adolescente. Então, na falta efetiva dos pais, né, e não tenha com quem contar a criança ou adolescente, então, é encaminhada a um programa de acolhimento institucional ou familiar. Ainda nessas situações que envolvem maus-tratos e abusos sexuais, a primeira providência que o Conselho Tutelar deve se perquirir é a respeito de se é possível afastar, né, o abusador do lar familiar. A primeira alternativa que o Conselho Tutelar vai buscar, antes de afastar aquela criança ou adolescente daquele ambiente, é buscar saber se afastando aquele agressor daquele lar, aquela criança está protegida naquele ambiente. Né? Porque é irrazoável se admitir que a criança seja abusada e ainda seja punida em ter de se afastar do lar enquanto o agressor, além de ter agredido, ainda poder permanecer no lar enquanto a criança esteja num acolhimento institucional, sendo duplamente penalizada. Então, deve-se entender que, uma vez havendo o abuso sexual, esse agressor ele deve se afastar desse lar, se sim solicitar prontamente ao juiz o afastamento do agressor do lar comum. O agressor sai, ou o agressor é preso, e a criança ali possa permanecer naquele ambiente. Agora, lógico, ainda remanescendo algum adulto responsável que possa cuidar dela. Né? Então, a primeira providência é saber se há alguém que possa ser afastado, e uma vez a pessoa sendo afastada, a vulnerabilidade se estanque e a criança possa permanecer naquele ambiente. Não havendo, sob hipótese nenhuma, quem fique com aquela criança naquele ambiente, ainda que afastando o agressor, aí sim é a situação que reclama o acolhimento institucional. E, lógico, naquelas situações em que não há família ampliada que possa ficar com a criança ou adolescente. Família ampliada que eu falo é parentes,
avós, avós, sobrinhos, tios, irmãos, né? Pessoas com quem a criança ou adolescente nutra algum vínculo de afinidade ou afetividade que possa guarnecer aquela criança enquanto a vulnerabilidade não seja trabalhada. O Conselho Tutelar não pode, sob hipótese alguma, afastar crianças e adolescentes de suas famílias em situações não emergenciais. Então, os casos que eu estou falando são aquelas situações que ocorrem em plantões, sobreaviso, situações de emergência. Havendo uma situação de urgência, mas durante o turno regular, né, de trabalho do Ministério Público, do Judiciário, os fatos devem ser levados ao Ministério Público. Só ainda em relação aos acolhimentos emergenciais, é importante frisar que sejam aqueles referentes a fatos novos e graves. Por exemplo, eu venho acompanhando a família ainda continua descumprindo meus encaminhamentos. Sendo assim, eu vou punir aquela família. Ela está indisciplinada, ela está negligente, ela ainda está omissa. Eu vou pedir o acolhimento daquela criança no final de semana. Isso aí não pode. Certo? Só o fato dela estar descumprindo um comando que foi dado a ela, isso deve ser levado à apreciação do Ministério Público no turno regular de trabalho. Né? Situações emergenciais que eu falo situações que envolvem fatos novos, circunstâncias novas que ocorram no plantão e que seja impossível manter a criança e o adolescente naquele ambiente familiar por mais alguns dias. E também aquelas situações que envolvem a criança está desobediente, vou mostrar a ela que ela precisa aprender. E aí vou institucionalizar para ela levar uma lição. Isso aí também não pode. Né? O acolhimento institucional não pode servir como punição dada à criança e adolescente indisciplinada. Só ver o último parágrafo ali. Então, medidas de acolhimento sugeridas ou aplicadas tão somente em razão da situação da miséria da família, para dar uma lição à criança ou adolescente em função de sua desobediência, ou ainda porque os pais não têm com quem deixar os filhos no período que trabalham, são exemplos de afronta à lei e, nessas hipóteses, como existem outras medidas mais eficazes e eficientes, essas devem ser lançadas pelo Conselho Tutelar, que não o acolhimento institucional. Uma situação, por exemplo, de miséria da família não implica na necessidade de afastamento da criança daquele lar. Incluir aquela família naqueles programas assistenciais de amparo e de proteção, para que aquela família possa cumprir o seu papel social e assim cuidar dos seus filhos. Da mesma forma, situações de disciplina devem ser tratadas com medidas de proteção, não devem ser reparadas com o acolhimento institucional. E, da mesma forma, os pais não têm com quem deixar os filhos no período que trabalham, não podem, vou deixar no abrigo ali à tarde e à noite vou buscar. Não é. Os serviços de convivência existem para esse propósito, para amparar e cuidar dos filhos das crianças, das famílias que precisam trabalhar, e aí os filhos precisam estar nesses ambientes de serviço de convivência e não em acolhimento institucional, que são reservados àquelas situações que implicam numa situação que envolva uma criança ou adolescente desamparada e com absolutamente ninguém a quem deva recorrer para lhe amparar. Nas hipóteses de acolhimento emergencial, a autoridade judiciária deve ser prontamente comunicada. Então, havendo a necessidade de se lançar mão do acolhimento emergencial, o Conselho Tutelar tem 24 horas para comunicar ao juiz que procedeu ao acolhimento institucional. E, nessas situações, o Conselho Tutelar deve protocolizar um pedido ao juiz, informando as razões pelas quais teve que lançar mão daquele expediente. Informar todos os dados da criança e adolescente, os motivos pelos quais teve que lançar a mão da medida, e tem que fazer um petitório bem arrazoado de tudo que fundamentou a sua decisão. E aí o magistrado vai decidir ou não se manter ou não aquela criança acolhida. Uma vez o judiciário decidindo que é o caso realmente de manter a criança acolhida, vai provocar os órgãos de assistência social do município para monitorar a família, na perspectiva de que aquela família supere as situações que provocaram a vulnerabilidade e risco social e a criança possa, posteriormente, retornar àquele núcleo familiar natural. Ainda que o Conselho Tutelar acolha aquela criança ou aquele adolescente, é importante demais isso. O que a gente percebe é que, uma vez a criança ou adolescente acolhida, o Conselho Tutelar se esquiva do seu dever de monitorar aquela criança ou adolescente no acolhimento ou da família dela, na perspectiva de superação daquelas situações que provocaram a vulnerabilidade, de forma que a criança possa retornar ao seu núcleo familiar natural.
Né? Então, o Conselho Tutelar, ele normalmente, uma vez acolhido, ele acha que é atribuição do diretor da casa de acolhimento ou da equipe que trabalha a serviço da casa de acolhimento monitorar aquela família. E, na verdade, não. O Conselho Tutelar ele precisa, ainda que a criança esteja acolhida, institucionalizada, o Conselho Tutelar precisa garantir que aquela medida seja provisória e breve. É preciso que ele monitore aquela criança institucionalizada, ao passo em que é preciso que ele monitore a família daquela criança que foi acolhida, para que aquelas situações que provocaram a vulnerabilidade e risco social sejam superadas, né, através de programas de apoio, de suporte, de promoção social para aquela família nuclear. E, uma vez superados aqueles problemas, a criança possa retornar ao seu núcleo familiar natural. Se isso não for possível, aí sim a criança adolescente é, pelo juiz, encaminhada a um programa de adoção. Certo? Mas é importante que a criança seja, ao ser acolhida, o Conselho Tutelar prossiga monitorando aquele núcleo familiar e aquela criança na instituição de acolhimento. Toda criança e adolescente tem um direito fundamental à convivência familiar e comunitária, e o acolhimento de crianças e adolescentes é medida provisória e excepcional. Sendo assim, a lógica é manter a criança e adolescente no seu núcleo familiar, não havendo nenhuma possibilidade de mantê-la naquele espaço, aí sim é de se recorrer ao acolhimento institucional ou familiar. Uma outra medida protetiva que pode ser lançada pelos conselheiros tutelares é atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas protetivas previstas no artigo 129. Essas são as medidas protetivas que são dirigidas aos pais. As medidas protetivas elas podem ser dirigidas tanto às crianças e aos adolescentes, como também aos pais. O objetivo é fortalecer os núcleos familiares para que os pais possam cumprir a sua função e assim evitar que as crianças e adolescentes tenham que ser afastadas daqueles núcleos naturais. Então, o Conselho Tutelar pode atender e aconselhar os pais: olhe, você não está cuidando bem do seu filho, você precisa ter mais responsabilidade, você precisa observar que seu filho vem saindo a altas horas da noite. Então, assim, aconselhar, esse trabalho de aconselhamento precisa ser realizado pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar precisa chamar a atenção aos pais para que cumpram a sua função antes de lançar a mão de qualquer outra medida mais gravosa, como o afastamento da criança do lar familiar. Então, é importante sempre que os pais sejam chamados à responsabilidade do dever de assistir, criar e educar os seus filhos. Aqui, um modelo, tá certo, que também foi extraído da cartilha do Ministério Público de Minas Gerais, que é justamente um termo de aplicação de medida de proteção aos pais ou responsáveis, que é um modelo que vocês podem se valer para advertir os pais. No dia tal, chamamos os pais tal, né, a sede do Conselho Tutelar, foi verificado que seu filho está com direito à educação violado, sendo assim, foi advertida a necessidade de matricular o seu filho, né, e tem tantos dias, e assim você vai trazer a comprovação em tantos dias de que realizou aquele procedimento que foi sugerido pelo Conselho Tutelar. Aí, ciente, o responsável assina, e também o membro do Conselho Tutelar que atendeu aquele pai e aplicou a ele essa medida de advertência. Pode. Uma outra medida também, pode passar, Shirley. Uma outra medida também que possa ser lançada pelo Conselho Tutelar em proveito da família é o encaminhamento a serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção da família, que são aqueles serviços, projetos, né, benefícios que foram já ditos. Né? A assistência social de cada município possui um aparato de legislação que subsidia a oferta de serviços, justamente que atendem essa população vulnerável. São os serviços de assistência social que são disponibilizados pelos municípios para amparar essas famílias, né, que precisam de apoio, de proteção e de amparo. Né? Pessoas que são pobres, que não têm capacidade produtiva de geração de renda. E é importante que os conselheiros tutelares observem quais serviços são disponibilizados pelos municípios, né, e quais são os cursos que são oferecidos para a produção de renda, para que incentive, né, a capacidade produtiva daquela família, e aquela família possa ganhar dinheiro e, assim, poder subsidiar, né, os seus filhos, e, assim, permanecer o seu núcleo familiar harmônico e unido, né, sem que precise se desvincular aquela criança ou adolescente daquele núcleo familiar apenas por questão financeira ou falta de renda.
Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamentos alcoólatras e toxicômanos. Há algumas situações em que a vulnerabilidade daquela família, aquela criança ou adolescente, decorre do vício daquele pai ou daquela mãe em relação a uma droga ou em relação ao álcool. Então, nessas situações, o Conselho Tutelar ele pode propor ao pai, né, à mãe, que realize um tratamento junto a um CAPS, né, há um problema mental que precisa ser superado, há um problema de drogadição que precisa ser enfrentado. Então, o Conselho Tutelar pode chamar os pais e dizer, olha, para que você permaneça com seu filho, é preciso que você se trate, porque da forma com que você está se portando, você está afrontando, né, os direitos do seu filho. Você está criando uma animosidade dentro do lar, você está provocando um distúrbio muito grande, há uma falta de paz nessa família, está violando o direito da criança e do adolescente. Então, se trata, isso é uma forma de você ficar com seu filho. E aí o Conselho Tutelar pode encaminhar, né, pais para os serviços do município, né, de tratamento justamente contra o álcool e drogas, que geralmente são os serviços CAPS. Da mesma forma, né, o Conselho Tutelar pode encaminhar os pais ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, né, havendo a necessidade, por exemplo, de uma mãe ou de um pai que sofra de uma perturbação mental, e isso esteja impossibilitando aquele pai ou aquela mãe de dar assistência ao seu filho, o Conselho Tutelar, detectando essa vulnerabilidade, pode encaminhar o pai ou a mãe a um serviço CAPS, né, e acordar, né, com o pai que aquele encaminhamento vai ser feito, e isso aí é uma condição para que ele permaneça, ou ela, na companhia de seu filho. Né? Agora, esses serviços eles pressupõem a voluntariedade, certo? Como é uma medida de proteção dirigida aos pais, é preciso que os pais concordem em querer se tratar, em querer se submeter a um tratamento do CAPS, a querer ir a um CAPS-AD, se tratar do seu problema de alcoolismo, certo? Uma outra medida protetiva dirigida aos pais também se refere ao encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Né? Geralmente os CRAs, os CREAS, eles oferecem cursos, né, cursos de mulheres, cursos que são oferecidos pelo Serviço de Assistência Social, que se voltam justamente para auxiliar os pais a saber lidar com seus filhos, e também cursos de geração de renda, que auxiliam a família, aos pais a ter empregabilidade e assim poder sustentar os seus filhos. Né? Então, há muitos cursos oferecidos, né, de padeiro, de manicures, e aí é importante que vocês conheçam esses cursos e oferecem às famílias quando vocês percebam que há um perfil para aquilo ali pode ser útil para que aquela família tenha um incremento de renda e assim possa poder cumprir o seu papel de assistência, de educar e de cuidado com seus filhos. A obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência de aproveitamento escolar é outra medida também dirigida aos pais. A partir do momento que detectar que a criança não está indo para a escola, os pais podem ser chamados à atenção pelo Conselho Tutelar, no sentido de que efetuem a matrícula de seus filhos, realizem a matrícula de seus filhos, sob pena de responderem pela sua omissão. Né? Crianças de 4 a 17 anos precisam estar nas escolas e os pais, além de matricular os seus filhos na escola, têm a obrigação de velar pelo seu aproveitamento escolar e acompanhar o aproveitamento dos filhos efetivamente no ambiente escolar, ainda as reuniões de pais né, de pais, enfim, tem que estar sempre velando para que seus filhos tenham um bom aproveitamento escolar. Em relação também a uma outra medida protetiva dirigida às famílias, né, aos pais, é a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Naquelas situações em que os pais se recusam a oferecer o tratamento que é prescrito para seu filho. Né? O médico prescreveu um tratamento fisioterapêutico e os pais se recusam a oferecer esse tratamento ao seu filho, achando que ele não precisa. Mas o médico prescreveu, ele tem a obrigação de ofertar ao seu filho aquele tratamento. Então, o Conselho Tutelar deve chamar a atenção aos pais da necessidade de oferecer aquele tratamento que foi prescrito pelo médico ao seu filho, né? E algumas vezes esse tratamento não é provido porque os pais desconhecem onde procurar, como fazer, como ter acesso àquele serviço. Então, é obrigação também dos conselhos tutelares de ir até os pais, de buscar o serviço. Vamos lá, pega com a mão, leva até lá. Olha, ele tem uma requisição, é preciso que esse tratamento seja garantido. Né? Eu sou do Conselho Tutelar e eu quero que se agende aqui uma data para que essa criança inicie o tratamento. Né? Queira ou não queira, o pai ele precisa colocar o filho, submeter o filho ao tratamento, e também o Conselho Tutelar deve indicar o serviço
para os pais que muitas vezes não sabem aonde buscar o tratamento que seu filho demanda, certo? Então, infelizmente, assim, temos às vezes pessoas que não têm tanta orientação e a gente precisa dar a eles, às vezes, orientação para que eles possam cumprir o papel deles de família, né, de assistência a seus filhos. E aí é necessário realmente que o Conselho Tutelar, por vezes, tenha que chamar os pais, colocar no carro e levar eles a um determinado tratamento, indicando, né, como eles conseguiriam, né, aquela oferta daquele serviço que não está sendo prestado a seu filho. E se houver, por óbvio, uma situação que a Secretaria de Saúde não esteja provendo esse serviço, porque entenda que é impertinente ou esteja lotado e ele não queira ofertar aquele serviço àquela criança, àquele adolescente, o Conselho Tutelar deve comunicar ao Ministério Público para que seja garantida a oferta do serviço público adequada àquela criança, àquele adolescente. Uma outra medida protetiva que eu já falei também se refere à assistência, né? Os pais devem ser advertidos verbal e por escrito em relação a situações que eles possam estar ameaçando direitos de crianças e adolescentes, né? É importante que vocês advirtam também, às vezes por escrito, a necessidade deles cumprirem o seu papel, né, de educar e de assistir seus filhos. Quando as condutas, né, dos pais estejam violando e provocando vulnerabilidade a seus filhos, né? E também uma outra medida que deva ser aplicada pelo Conselho Tutelar em relação aos pais responsáveis é promover a execução de suas decisões, né? O Conselho Tutelar é o órgão responsável por deliberar qual medida mais adequada a ser aplicada no caso de ameaça de violação de direitos de crianças e adolescentes. Como eu falei, o Conselho Tutelar ele decide qual é a medida protetiva que deva ser aplicada e faz os encaminhamentos e as requisições, né? Em relação aos serviços públicos, esses sim devem ser ofertados pelo município, né? O Conselho Tutelar ele não realiza a prestação do serviço público em si, ele apenas requisita e encaminha as famílias para os atendimentos, para os serviços públicos de referência de saúde, educação, assistência social. Se o Conselho Tutelar faz a requisição do serviço público e ele não é atendido, né, ele deve comunicar o fato à autoridade judiciária que o juiz determina que aquele serviço seja provido àquela família. Né? Uma outra situação também é comunicar ao Ministério Público para efeito de implicar o secretário daquele município que não atendeu a requisição do Ministério Público nas situações, né, que se referem àquele crime, que é de obstacularizar o exercício da atribuição do Conselho Tutelar. Se o serviço público inexisto é prestado de forma irregular, também deve-se comunicar ao CMDCA para que o CMDCA seja informado a respeito da falta do serviço público naquele município e, assim, insta o Executivo a prover aquele serviço público naquela localidade. Shirley? Aqui é o modelo de ofício de requisição de execução de medida protetiva, o Conselho Tutelar dirigindo o expediente ao secretário, certo? Pedindo a matrícula de uma determinada criança na escola, e informando ao secretário de Educação que, se não for cumprido, o secretário está implicado no artigo 330 e 236 do ECA. E há também um outro modelo aqui, pode seguir, Shirley. Um outro modelo que também vai ser provido a vocês, também de um modelo de requisição de serviço público, agora direcionado ao secretário de Saúde, informando que a criança esteve internada no hospital, é portadora de uma doença, precisa ser tratamento numa vaga no hospital, e se não for provido em relação ao princípio da prioridade absoluta que está sendo descumprido, aquele secretário vai ser implicado também na infração administrativa do artigo 249 do ECA e do crime, os crimes, né, que são previstos no mesmo Estatuto da Criança e Adolescente. E esse modelo vai ser provido a vocês, não se preocupem em extrair fotos, vai ser entregue naquele e-mail informado pelo presidente do Conselho Tutelar no credenciamento. Uma outra medida protetiva que deva ser encaminhada pelo Conselho, que possa ser lançada pelo Conselho Tutelar em relação às famílias, né? Uma outra medida é em relação ao encaminhamento ao Ministério Público de notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra direitos de crianças e adolescentes. Havendo uma notícia de uma infração administrativa, né, o Conselho Tutelar ele deve dirigir o expediente ao Ministério Público, né, ou então manejar a representação administrativa diretamente ao Judiciário. Né. No Estatuto da Criança e Adolescente, há
especificando exatamente quais são as infrações administrativas que possam ser cometidas contra crianças e adolescentes. Havendo uma infração daquelas normas, né, o Conselho Tutelar ele pode representar ou ao Ministério Público, quando ele não tiver provas suficientes para representar judicialmente, ou já encaminhar para o Judiciário a notícia da infração administrativa pedindo a aplicação das medidas. Geralmente, as infrações administrativas elas têm uma pena, né, embaixo. Então, vocês podem entrar com um pedido judicial pedindo a aplicação daquela medida protetiva, daquela sanção administrativa contra aquele pai ou aquela mãe que descumpriu aquele dever de cuidado, ou aquele dever de assistência, ou então contra um dirigente de uma entidade de atendimento que deixou de atender uma criança ou adolescente. Então, são várias medidas administrativas que são tipificadas no Estatuto da Criança e do Adolescente que o Conselho Tutelar pode noticiar o descumprimento de alguma dessas normas que se referem às infrações administrativas. Então, o Conselho Tutelar ele pode dar início ao procedimento judicial de forma direta ou então comunicar o fato ao Ministério Público. Geralmente, ele comunica ao Ministério Público nas situações em que ele não tem prova suficiente para aviar a representação judicial. Shirley? Em ambos os casos, a representação ela deve ter um resumo dos fatos. É importante que o Conselho Tutelar, por exemplo, entrada de crianças em motéis. Se verificou que aquele motel determinado descumpriu e deixou entrar aquela criança naquele estabelecimento. Então, o Conselho Tutelar pode dizer que tantas horas do dia tal, foi comunicado que a criança tal foi encontrada no motel e o motel não se certificou a respeito da identidade da criança no momento da entrada do estabelecimento. Sendo assim, o proprietário deve incidir nas sanções administrativas do artigo e deve estabelecer lá o artigo. Então, ele noticia aquela infração administrativa para o juiz, né, trazendo um boletim de ocorrência policial, a polícia que, sei lá, fez uma batida naquele motel e encontrou aquela criança, aí traz um boletim de ocorrência policial e mostra ao juiz a prática daquela infração administrativa. Ou então, em se tratando de um crime, né, o crime também tem que ser noticiado ao Ministério Público. Havendo, no decorrer das atribuições de vocês podem se deparar com situações que envolvam práticas de crimes, né, contra criança, adolescente ou qualquer outra prática criminosa, vocês devem acionar o Conselho Tutelar informando da prática criminosa que vocês tiveram conhecimento para que o Ministério Público processe, né, aquele criminoso. Então, aqui um ofício de encaminhamento ao Ministério Público. Né, vocês encaminham aqui ao Ministério Público, né, informando a prática de um ato que pode ser infração administrativa ou penal, né, e um resumo dos fatos. Em seguida, em anexo, estou encaminhando um resumo dos fatos, a ocorrência, um expediente, né, simples, encaminhando ao promotor o fato, né, que refere a uma infração administrativa de que vocês tenham conhecimento no exercício do cargo. E aí vocês podem optar não só por encaminhar ao Ministério Público, como também podem representar diretamente ao Judiciário, e aí um modelo de representação formulada ao Judiciário, dizendo que, nesse caso aqui, foi os pais do menor que não matriculou ele na escola. O direito à educação é um direito fundamental, né, e precisa ser guarnecido. O pai descumpriu o dever dele de zelo de cuidado ao não matricular o seu filho na escola, e por isso deve incidir nas sanções do artigo 249 do ECA. Também aí um modelo de representação que vocês podem se nortear para o exercício das atribuições funcionais. O Conselho Tutelar pode também encaminhar autoridades judiciárias casos de sua competência, né, nas situações que envolvem conflitos de interesses, como eu falei, situações que envolvem guarda, litígios referentes a guardas, casais habilitados à adoção, situações que refogem as atribuições de vocês, autorizações de crianças para viajar. Todas essas são situações que devem ser noticiadas ao Judiciário, devem ser levadas à apreciação do Judiciário. Situações que importam de instituição do poder familiar, todas essas situações têm que ser levadas ao Judiciário e ao Ministério Público. Tá certo? Vocês só podem deliberar nessas situações que se referem à atribuição de vocês. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentro das previstas no artigo 101, de 1 a 5, para o adolescente autor de ato infracional. É o juiz quem delibera qual medida socioeducativa deve ser aplicada ao adolescente em conflito com a lei. Mas, há determinadas situações que, além de aplicar medidas socioeducativas, o judiciário ele determina medidas protetivas. Encaminhamento da criança à escola, encaminhamento do adolescente ao CAPS para enfrentamento da drogadição. Então, nessas situações, o Conselho Tutelar deve acompanhar. Tá certo? Em relação às medidas protetivas que o juiz aplica
em conjunto com as medidas socioeducativas. Também a atribuição do Conselho Tutelar expedir notificações dando ciência a um determinado órgão de que foi aplicada alguma medida protetiva, ou também notificando os pais a comparecer ao Conselho Tutelar naquele dia, tantas horas, para tratar sobre o assunto de seu interesse. E aí, em seguida, também um modelo de notificação que pode ser expedido, pode seguir, Chile, aqui, que pode ser utilizado pelo Conselho Tutelar para notificar alguém de alguma coisa, ou então notificar alguém para vir ao Conselho Tutelar. Mas é o que eu digo, assim, esses expedientes forçados, eles só devem ser lançados naquelas situações em que não há um entrosamento da rede. Né? Porque se você tem um entrosamento com o CRAS, com o CAPES, com o Conselho Tutelar, com assistência social, não tem para que você estar realizando esses expedientes já demonstrando a pessoa de que se não cumprir vai receber algum tipo de sanção. Essas situações envolvem aquelas situações mais reticentes, né, de pessoas que efetivamente afrontam as atribuições do Conselho Tutelar, para realmente fazer valer a autoridade de vocês. Uma outra situação é requisitar certidão de nascimento. Né? Essas situações se referem apenas àquelas situações em que a criança ou adolescente não tem a certidão de nascimento, ou já tem a certidão de nascimento, né, e que há necessidade de extração da segunda via. Se a criança ou adolescente não tem certidão de nascimento ainda, os pais devem ser dirigidos para efetuar o registro de nascimento daquela criança ou daquele adolescente. Certo? Se não for possível, porque é extemporâneo o assento de nascimento daquela criança, daquele adolescente, o judiciário deve ser instado a requisitar o assentamento de nascimento daquela criança, daquele adolescente. O Conselho Tutelar ele não pode requisitar o primeiro assento de nascimento para a criança e adolescente. O que pode acontecer é, uma vez a criança já tendo assentado o seu nascimento, o Conselho Tutelar pode requisitar a segunda via daquele assentamento de nascimento sem custos ou pagamento de emolumentos. Certo? Mas o fato de tirar a primeira certidão de nascimento da criança e adolescente, crianças que não são assentadas ou adolescentes que não são assentados, os pais devem ser encaminhados ao cartório para extração da certidão, né, de nascimento, ou então encaminhados ao judiciário para que o judiciário providencie o assentamento extemporâneo daquele nascimento daquela criança ou adolescente. Aqui é um modelo de um ofício que vai solicitando ao cartório, requisitando a segunda via de uma certidão de nascimento de uma criança que está sem o documento e pede que essa certidão seja fornecida ao Conselho Tutelar sem ônus para viabilizar o exercício dos seus direitos civis. Uma outra medida protetiva também que pode ser lançada, na verdade, é uma outra atribuição do Conselho Tutelar, não é nem medida protetiva. É uma atribuição do Conselho Tutelar, que é de assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária. Né? Situações que envolvem orçamento, né? Elaboração das peças orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Todo ano, quando o Executivo for elaborar seu orçamento, né, for estabelecer suas propostas de ações, o Conselho Tutelar deve assessorar o Executivo para que verbas sejam canalizadas para a infância, certo? E aí vocês podem apresentar a sugestão, quais políticas vocês acham que devam ser lançadas em proveito da população infantil daquele município, né? E não buscar que o prefeito provoque a atuação de vocês, mas vocês irem até a Assembleia, vocês irem até a Câmara e lançar as propostas e dizer, está faltando serviços assim, assim, assim para a criança e adolescente no município, eu preciso que o município se mobilize, se articule e dirija verbas para aquela política que está em falta naquele município. Representar ao Ministério Público situações de perda ou suspensão do poder familiar. Então, é dever também do Conselho Tutelar, havendo situações que envolvam a necessidade de retirada da criança ou adolescente daquele contexto familiar. Deve-se comunicar ao Ministério Público para o Ministério Público entrar com ação de destituição do poder familiar. Certo? Sempre é o Ministério Público que impede a destituição do poder familiar da criança ou adolescente daquela família. O Conselho Tutelar não pode destituir criança e adolescente de pais ou mães. Né? Situações decorrentes de violação de direitos por parte dos pais, de dever de assistir, de criar e educar os filhos. O Conselho Tutelar tem que tentar, ao máximo, deixar a criança e adolescente naquela família e não havendo possibilidade de manter aquela criança naquele núcleo familiar
e não havendo possibilidade de encaminhamento daquela criança ou adolescente a uma família ampliada, né, aí sim é o caso de representar o Ministério Público para efeito de destituição do poder familiar. É o caso de pedir para o Ministério Público afastar aquela criança ou adolescente daquela família nuclear, né, que apresenta todos os sinais de que não vai mudar, né, porque, embora tenham sido lançadas todas as medidas protetivas em favor daquele núcleo familiar, nenhum encaminhamento foi aderido e aquela família ainda continua vulnerando os direitos de seus filhos. Então, diante dessa extrema necessidade, há que se lançar a mão desse pedido ao Ministério Público para destituir aquela criança daquela família. E aí um modelo que é formulado para o Ministério Público de peça, justamente pedindo ao Ministério Público providências em relação à necessidade de afastamento da criança daquele lar, porque foram insetadas todas as providências que estavam ao alcance, né, adotadas todas as medidas protetivas que seriam possíveis e plausíveis naquele caso, e ainda assim a família não aderiu aos encaminhamentos, né? As famílias ampliadas foram buscadas sem êxito, não se conseguiu localizar nenhum familiar que tivesse tido condições ou reunisse ambiente familiar adequado a se ter aquela criança ou adolescente consigo, e diante dessa inviabilidade foi necessário representar pelo afastamento da criança ou adolescente do convívio daquela família. É mais ou menos isso o que o modelo traz, e aí depois vocês podem utilizá-lo na prática, no dia a dia. As medidas protetivas também... o Estatuto da Criança e Adolescente, por força da Lei 3.046/14, criou a obrigação das entidades públicas que atendam crianças e adolescentes de terem pessoas que reconheçam situações de vulneração de direitos e maus-tratos, né, contra o público infanto-juvenil. Então, todos os médicos, professores, profissionais de saúde, eles têm a obrigação de noticiar casos que envolvam suspeitas ou violações a direitos de crianças e adolescentes. Né? Então, porque o PSF não para de chamar o Conselho Tutelar e noticiar as situações. É dever deles, inclusive, noticiar, sob pena deles responderem pela infração administrativa do artigo 245 do ECA. É também dever do Conselho Tutelar fiscalizar as entidades de atendimento, essas entidades de atendimento que justamente prestam serviço de acolhimento institucional, programas de apoio sociofamiliar, programas que desenvolvam a execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, o Conselho Tutelar ele tem que estar permanentemente fiscalizando essas entidades com a finalidade de resguardar as crianças e adolescentes que estão cumprindo ou que estão sendo atendidas nesses espaços de atendimento. Então, é preciso que os conselheiros tutelares conheçam as legislações que permeiam o funcionamento do sistema socioeducativo. É importante que vocês conheçam o regimento das casas de acolhimento institucional, para que vocês adentrem esses estabelecimentos e saibam exatamente o que vão fiscalizar, o que vão olhar e se efetivamente algum direito de alguma criança ou adolescente está sendo vulnerado naqueles ambientes. Aí, vocês podem também, de igual sorte, comunicar ao judiciário diretamente a infração de alguma irregularidade que tenha sido constatada pelos conselheiros tutelares naquelas entidades de atendimento. Vocês podem noticiar diretamente ao judiciário a infração de alguma irregularidade que tenha sido detectada na ocasião. Pode passar, Shirley. E aí é um modelo de visita, né, que vocês colocam aí, né, que estiveram na entidade tal, na instituição de acolhimento, o diretor da entidade é fulano, e foram detectadas as seguintes irregularidades, né, foi concluída a inspeção e foram realizados os seguintes encaminhamentos. E aí vocês vão dar os encaminhamentos, podem advertir o diretor da entidade se tratar de uma infração que possa ser corrigida facilmente, ou então pode-se comunicar ao judiciário, pode passar, Chile, representando aquela entidade de atendimento, porque descumpriu normas atinentes a crianças e adolescentes e, por isso, descumpriu as irregularidades, né, de acordo com o artigo tal, e que, por isso, há necessidade de estabelecimento de sanções ao dirigente daquela entidade de acolhimento, de atendimento. Né? E aí vocês podem representar diretamente ao judiciário, informando a irregularidade que vocês detectaram por ocasião da vistoria. Pode seguir, Chico. Já estou acabando, viu, minha gente? Falta, acho que, bem pouquinho. Em relação à questão
dos maus-tratos e castigos imoderados é uma questão que, recorrentemente, a gente ouve muita população reclamar, não, porque o Conselho Tutelar, ninguém mais pode bater em ninguém, né? Pai agora não pode bater em filho, que o Conselho Tutelar já atua, já reclama. Né? E, na verdade, o que se busca prevenir, né, através da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a situação de exacerbação do direito familiar. Né? É a situação de maus-tratos imoderados, castigos físicos que impliquem tratamentos cruéis, degradantes, que impliquem em ridicularização da criança e adolescente. Né? Então, essas situações que provocam excesso de castigo é que devem ser repreendidas pelo Conselho Tutelar. Pode seguir, Chico. Então, essa Lei 3.010/14, né, ela inseriu no Estatuto da Criança e do Adolescente esses dispositivos legais. Então, as pessoas que submetem crianças e adolescentes a sofrimento físico e cruel, que ridicularize, que ameace gravemente, que humilhe crianças e adolescentes, sejam pais, dirigentes de instituições de ensino, dirigentes de entidades de acolhimento institucional, eles estão aqui submetidos a essas medidas protetivas. Né? Podem ser encaminhados a cursos, a tratamentos psicológicos, a encaminhamentos a programas oficiais e comunitários de proteção à família. Né? Então, é importante deixar bem claro para a população de que o excesso é que é repreendido. Né? Lógico que os pais eles têm o dever de, no exercício do seu poder familiar, educar e castigar moderadamente seus filhos. O que não se admite é o excesso, é o castigo físico imoderado, é você ridicularizar e humilhar de forma expressiva o seu filho ou sua filha. Isso aí é que precisa ser repreendido pelo Conselho Tutelar. Em relação à violência sexual, né, quando o Conselho Tutelar se depara com a situação de uma criança abusada sexualmente, o Conselho Tutelar deve observar se a criança ou adolescente precisa de alguma medida protetiva de urgência, precisa ir a um hospital, tomar algum coquetel de medicamento. Né? E aí, depois dessa resposta medicamentosa, hospitalar, o Conselho Tutelar deve realizar um estudo do caso, avaliar se a criança precisa ser afastada daquele núcleo familiar natural. Né? E, havendo a necessidade de afastamento, o Conselho Tutelar deve lançar a mão de um pedido de afastamento do agressor do lar comum, né, como eu disse, e, em seguida, observar se há necessidade de alguma medida protetiva que deva ser aplicada. Se há necessidade de encaminhamento a um programa oficial, um CREAS, um CRAS, para um acompanhamento psicológico. Né? E aí, tentar guarnecer a criança ou adolescente naquele ambiente familiar, se possível, deixá-la lá e ali dar assistência à criança ou adolescente para reparar aquele problema que lhe afligiu, aquele abuso sexual de que foi vítima, e que precisa ter um suporte emocional para superar aquilo ali. Situações que envolvem abuso sexual são de complexidade, né, e exigem habilidade técnica do profissional que escuta. Então, para evitar a revitimização, é importante que vocês, conselheiros tutelares, ao atenderem crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, né, tenham cuidado ao lhe questionar sobre os fatos. Se possível, busquem informações junto aos familiares e, após, encaminhem essas crianças e adolescentes para uma escuta especializada, né, para que essa criança e adolescente seja ouvida por um profissional qualificado, um psicólogo, um assistente social, a fim de que ela relate os fatos de que foi vítima, sem precisar revitimizar, que é o quê? Ser ouvida por várias pessoas e ser submetida à situação traumática de ter que relatar aqueles fatos várias vezes para vários profissionais. Então, se possível, deixem a cargo dos profissionais de assistência a escuta de crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual. Aqui é um fluxo, tá certo? Que também traz um pouco sobre esse fluxo em situações de abuso sexual. Depois vocês podem observar mais detalhadamente, mas é mais ou menos o que eu tracei agora sobre o fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. E aqui é um modelo também de representação dirigido ao juiz para que seja afastado aquele agressor do lar comum. Né? Uma criança ou adolescente que foi vítima de um abuso ou de exploração sexual e que precisa ser afastada daquele lar familiar, que precisa ter o parente afastado do lar familiar para guarnecê-la naquele ambiente, sem que precise estar sendo reiteradamente submetida àquela situação vexatória de estar convivendo com a pessoa que lhe abusou e que possa, eventualmente, lhe abusar novamente. Adolescentes apreendidos em delegacias, é importante deixar aqui bem frisado, né, de que é a atribuição da polícia
localizar os pais ou responsáveis das crianças e adolescentes que estejam em delegacias, certo? Sendo ouvidas pelo cometimento de um ato infracional. Então, é o delegado quem deve ir atrás dos pais, né? Se os delegados pedirem ao Conselho Tutelar para ir atrás dos pais, para acompanhar os filhos em delegacias. Esse procedimento não é o procedimento que recomendamos, certo? Acho que a delegacia ela tem o dever de ofício de expertise e capacidade técnica de ir atrás dos pais para que acompanhem seus filhos em delegacias. Da mesma forma, também a autoridade policial tem viaturas que possam ir até a casa dos pais e buscar forçosamente seus pais para irem às delegacias acompanhar os seus filhos nas escutas, né, nas apresentações por ato infracional. Nessas situações também de polícia, batimento de polícia em via pública, né, a criança é encontrada em via pública e abordagem policial e os pais não estão ali naquele ambiente. É também dever da polícia e até os pais não precisam necessariamente chamar o Conselho Tutelar para dar assistência àquela criança, àquele adolescente naquelas situações. Né? O conselho pode ser comunicado posteriormente, porque o pai vem infringindo um dever de cuidado, de zelo, mas ele não precisa necessariamente estar em toda e qualquer batida policial em que envolver o menor. O Conselho Tutelar não precisa necessariamente se abordar em todas essas situações. Agora, lógico, há situações, por exemplo, que envolvem adolescentes de municípios distantes, né? Estão em localidades distantes e não tem como encontrar os pais naquela situação. Ele precisa de alguém assistindo aquela criança, aquele adolescente naquele momento. Então, aí, nessas situações, aí o Conselho Tutelar é acionado. Né? Nessas situações que envolvem situação de risco. Né? E também há uma possibilidade, por exemplo, da criança estar naquele município acompanhada de uma outra pessoa e essa pessoa de sua confiança sendo designada por ele para assisti-lo na escuta. Então, ele não precisa necessariamente o Conselho Tutelar ser acionado. Se ele indica uma pessoa de confiança, essa pessoa é idônea, né? E ela pode ser entregue pelo delegado, mediante termo de responsabilidade, para comparecer ao judiciário na data da apresentação, né? Não precisa o Conselho Tutelar ser acionado nessas situações. O Conselho Tutelar ele é instado a agir nas situações que implicam em riscos. Criança, adolescente drogadito, em crise de abstinência, em situação de risco, aí sim, o Conselho Tutelar precisa ser acionado para resguardar a integridade física daquela criança, daquele adolescente que esteja nesse ambiente e que precise ser ouvido pela polícia e que praticou um crime ou um ato infracional e precise ali de assistência do Conselho Tutelar. Aí sim, nessas situações, o Conselho Tutelar está legitimado a agir. Fiscalização de festas, entende-se que esses ambientes são ambientes que desguarnecem, né, são locais de risco para crianças e adolescentes, porque tem bebidas alcoólicas sendo envolvidas, muitas vezes situações de exploração sexual. Então, nessas situações, o Estatuto ele determina que o juiz fixe a disciplina de entrada e permanência de crianças nesses ambientes, porque são ambientes de risco. Né? Então, por ser ambiente de risco, o Conselho Tutelar ele pode estar ali fiscalizando para evitar uma violação ou ameaça a violação de direitos da criança e adolescente. Né? Mas ele não está ali para fiscalizar a portaria do juiz, ele está ali para fiscalizar e evitar uma situação de vulneração e violação de direitos. Se, eventualmente, ele percebe que não está sendo observada aquela portaria judiciária, né, da entrada de um adolescente naquele ambiente está sendo desrespeitado, ele pode representar ao judiciário aquele dono daquela festa, daquele empreendimento, por descumprimento à portaria judicial, certo? Então, ele pode, não ali como fiscal da portaria, mas ele pode estar ali fiscalizando por ser um ambiente de risco a crianças e adolescentes. E o recambiamento de adolescentes, agora eu juro, tá? No último slide. O recambiamento de adolescentes crianças e adolescentes que estejam em localidades afastadas, né? Por exemplo, vocês encontraram no município de vocês, mas aquele adolescente ele reside no município, no estado de Pernambuco. E aí precisa ser recambiado para aquele estado. Quem é que faz o recambiamento desses adolescentes? Lógico que o Conselho Tutelar ele não tem ingerência sobre o estado de Pernambuco, ele não pode solicitar ao governo de Pernambuco que faça o recambiamento. Ele tem que solicitar ao seu executivo, ao seu prefeito que faça o recambiamento. E ele não precisa necessariamente estar no recambiamento, mas isso pode ser pactuado e o município pode prover o carro e pedir ao Conselho Tutelar que acompanhe o adolescente. E o Conselho Tutelar pode ir, se quiser. Né? Mas não é obrigatório o Conselho Tutelar ir com a Secretaria de Assistência Social do município recambiar aquele adolescente para a localidade em que ele reside. E, por fim, último ponto a ser levado é em relação à entrega legal e adoção.
A Lei 13.257/2016, ela instituiu o marco legal da primeira infância e permitiu que mães que estejam gestantes possam entregar seus filhos voluntariamente à adoção. Né? Isso evita justamente aquelas situações de abandono de bebês, entregas de recém-nascidos em lixo, né? Como a gente via noticiado nas mídias. Né? Então, para evitar abortos clandestinos, se permite que mães que estejam gestantes possam entregar voluntariamente seus filhos à adoção, sem que precisem comunicar aos familiares, para que eles fiquem com a guarda das crianças. Ela pode pedir o sigilo ao juiz e aí entregar voluntariamente seu filho à adoção. Mas essa entrega ela é judicial. É importante que, ao tomar conhecimento de uma criança ou adolescente, ou de uma mãe que esteja com um filho, para uma parturiente que queira entregar seu filho à adoção, é preciso que essa mãe seja submetida a uma avaliação psicológica, né, seja acolhida, sem preconceito, sem discriminação, e os psicólogos compreendam o porquê e as razões que a motivaram a tomar essa decisão. E uma vez ela dizendo que quer entregar o seu filho à adoção, o filho, essa situação deve ser levada imediatamente ao conhecimento do judiciário. Shirley, tu passa. Deve ser comunicado imediatamente ao judiciário, sob pena de responder o profissional, né, que tenha tomado conhecimento do fato e não comunique imediatamente ao judiciário, há uma pena que varia até R$3.000, né, que é destinada justamente ao médico, enfermeira, dirigente de estabelecimento de saúde, né, funcionário de CREAS, CRAS, que tenha conhecimento da mãe, que queira dar o seu filho à adoção e não é comunicado ao judiciário de imediato. A mulher iniciou o trabalho de parto na maternidade, teve o filho, insiste na vontade de querer entregar o seu filho à adoção. O juiz da infância deve ser informado imediatamente e, após o nascimento, deve ser a parturiente informada a respeito da necessidade de registrar o filho. Né? Posteriormente, o juiz vai marcar uma audiência e a mãe vai dizer se efetivamente tem o interesse em manter o seu filho, entregar o seu filho à adoção, e, havendo realmente o interesse, essa criança, essa mãe é destituída do pátrio do poder familiar e a criança é encaminhada à adoção e entregue ao primeiro casal do Cadastro Nacional de Adotantes. Isso viabiliza justamente que o bebê tenha melhores condições de construção de vínculos diretos com a família e não precise permanecer tanto tempo institucionalizada ou aos cuidados de uma mãe que não queira tê-la por perto. E aí a mãe pode deliberar pelo sigilo da entrega e aí não há necessidade de procurar parentes, nem do pai, né, para entregar a criança pode ser encaminhada já para o Cadastro Nacional de Adotantes. Essa é uma situação que eu estou falando de crianças que acabaram de nascer, certo? Aí sim a lei permite a entrega voluntária à adoção. Agora eu vou falar daquelas situações que envolvem a adoção. De mães que acabam se desinteressando por cuidar de seus filhos. Em algum momento da vida dela, a trajetória da vida delas, elas acabam querendo entregar seus filhos à adoção, não querem mais cuidar, ou maltratam, ou descumprem os deveres inerentes ao pátrio do poder familiar e não queiram mais ficar com seus filhos. Nessas situações, o que é que o Conselho Tutelar deve fazer? Se o pai ou a mãe não quer mais ficar com seu filho, ou maltrata a ponto de não poder mais ficar com eles, o Conselho Tutelar deve, se entender pertinente, entregar a um parente, a um tio, a uma tia, né, a um parente próximo, pode fazê-lo, mas comunicar imediatamente ao Judiciário, ao Ministério Público, que entregou essa criança a um parente, a um familiar substituto, a um familiar extenso, a um familiar ampliado, porque aquele pai ou aquela mãe não tem condição ou não quer mais ficar com seu filho. Faz a entrega e comunica imediatamente ao Judiciário, ao Ministério Público. Se não há nenhum parente interessado, não há quem queira ficar, ou não há nenhum parente disponível para ficar com aquela criança naquele momento, aí sim representa-se pelo acolhimento institucional familiar daquela criança ou adolescente. Agora, o que o Conselho Tutelar não pode passar, não pode de forma alguma é entregar essa criança a um amigo, a um vizinho, a uma pessoa que sabe-se que quer adotar uma criança já há muito tempo, então eu vou ali e faço a entrega daquela criança àquela família. Aquela família que quer adotar há muito tempo, ela tem que se inserir no cadastro. Ela não pode receber essa criança de forma oficiosa, certo? Extraoficialmente. Toda e qualquer situação que envolva a alocação de criança e adolescente em lar substituto deve ser imediatamente comunicada ao Ministério Público e ao Judiciário. A colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas é ato privativo do juiz.
a entrega irregular de crianças e adolescentes é crime, certo? É o artigo 237 do ECA e o 319 do Código Penal, e sujeita o conselheiro tutelar que assim procede à perda do cargo. Então, quem entregar criança ou adolescente em situação irregular a famílias da população e da comunidade está sujeito a crime e também está sujeito à destituição do pacto de poder ou à destituição do cargo de conselheiro tutelar, certo? A adoção ilegal suprime a oportunidade da criança e do adolescente de ser criada por núcleo familiar habilitado e regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Adotantes. Então, por fim, 3 situações. Isso aí eu estou falando e estou repetindo porque é muito sério. Eu já peguei muitas situações que envolvem entrega irregular de adoção. Inclusive, já pedi destituição de cargo de conselheiro tutelar por causa disso. Certo? Primeiro, situações de vulnerabilidade e abandono de risco social. Fazer de tudo para a criança permanecer na família. Certo? Se não houver possibilidade nenhuma da criança permanecer na família, se a mãe não quiser realmente cuidar, ou não puder, ou não tiver condição psicológica, ou não quiser, ou abusar tanto castigos em relação ao seu filho e for tão nociva ao filho a ponto de ter que tirar realmente a criança daquele ambiente familiar, encontre familiares extensos ou ampliados, capazes e interessados para cuidar dessa criança. Encontre um tio, encontre um avô, encontre uma avó, encontre um sobrinho. Se não houver nenhum familiar extenso ou ampliado que seja hábil a cuidar dessa criança e adolescente, comunique ao judiciário para o acolhimento familiar e institucional dessa criança. E apenas com o desenvolvimento do processo de destituição do poder familiar é que a criança vai ser encaminhada à adoção. Certo? A adoção ela tem esse percurso e ela não pode ser, esse percurso não pode ser alterado pelo Conselho Tutelar. Pode seguir, Shirley, acabando. Só considerando o que eu já falei já há algum tempo, e Shirley também pontuou, é que o unifamento juvenil tem uma peculiaridade jurídica única, que todo direito fundamental de criança e adolescente não contemplado por inteiro é direito por inteiro violado. Então, se a gente deixar de assistir, por menor que seja uma criança, no seu direito à educação, saúde, o que seja, ela tem toda uma proteção integral violada e ela não tem o direito dela resguardado. E aí a gente não está cumprindo nosso papel. Né? A gente precisa realmente observar todos os campos e resguardá-la em todos os aspectos para que a gente possa efetivamente garantir a proteção integral, que é a nossa missão enquanto Conselho Tutelar, enquanto integrante do Sistema de Garantia de Direitos. Obrigado, me desculpe pela explanação. Procurei aqui abordar todos os pontos possíveis e impossíveis que poderiam ser alvo de questionamentos, mas sei que alguma dúvida vai surgir. E aí eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas, tá certo, do que for necessário. E eu sei que são muitas informações que foram colocadas. E vocês vão receber todos os slides justamente porque é muita informação, muito fluxo, muito detalhe. E que vai servir ao longo do trabalho de vocês em alguma forma, em algum momento. Tá bom? Obrigada.